A pessoa que é viciada, ela demonstra qualidade. E 90% dessas coisas acontecem porque o meio onde a pessoa convive está comprometido. Quando Israel estava deixando se envolver com os outros deuses, quando Israel estava sendo seduzido pelos seus interesses próprios, Israel, Judá, começou a praticar aquilo que Deus abominava. E ele começa a ver a miséria, o opróbrio. Ele começa a ver ali o choro, o lamento. Os velhos não aguentavam, ficavam no caminho. Os jovens que tinham mais força se tornavam escravos. As mulheres eram tomadas para servirem aos interesses dos caldeus. A nação estava sendo dizimada, os lares estavam sendo desfeitos, os sonhos castrados e a objetividade da vida sendo totalmente dilacerada. Quando começa a colocar nos nossos corações, quando sentimentos que venham dominar as nossas emoções, que não são de Deus, você fique sabendo que essas coisas são de Satanás, para que o seu coração, para que a sua vida não sirva mais a Deus. E a palavra de Deus nos diz que ali Ezequiel presenciou gerações nascendo naquele cativeiro. E o ofício de Ezequiel era justamente alertar o povo de que existia um Deus que poderia restaurar a causa de Israel, que poderia sarar as suas feridas, tratar as suas feridas. Talvez você foi acometido de algum sentimento que pudesse criar raiz de amargura, barreira no seu relacionamento com Deus. Talvez você não tenha aquela vida ativa, espiritual, mas você esteja vivendo uma vida relativa. E dentro da comunhão com Deus não existe relatividade, existe uma vida absolutamente correta diante do Senhor, concreta diante de Deus. Crente que vive no relativo é um crente sempre temerável. E essas coisas vão criando um afastamento de Deus. Nós criamos pseudos pensamentos a respeito da igreja, a respeito do reino, e vão nos afastando, quando estamos totalmente dominados, aprisionados. Pedra, um coração impenetrável, um coração difícil. Se você não permite que a palavra de Deus venha banhar a sua alma, a sua mente, nortear o seu corpo, querido, você permanece resistindo à palavra de vitória que é para você, que é para a sua família, que é para o seu ministério. Nós não temos que ter medo das mudanças, das transformações. Sabe, a nossa relação com Deus não é para desenvolver atitudes viciosas ou práticas mecanizadas, irmãos. A nossa relação com Deus tem que produzir vida, mudança. Se eu sirvo a Deus, se eu conheço a Deus, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser livre de todos os pesares, de todas as tormentas, de todos os entraves dessa vida. Que Ezequiel profetizava aquele povo: olha, o Senhor está prometendo nos conceder um coração novo. E sobre a atitude de pensamentos errados, sobre a persistência do erro, o Senhor vai derramar sobre
sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, irmãos. O conhecimento que vem de Deus. Jovens, vocês querem ser bem-sucedidos em suas vidas? Procure conhecer a Deus. Procure servir a Deus de toda a vossa alma. Busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porém, entre vós o meu espírito fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Há uma promessa, há uma aliança. Aqui é um comprometimento de Deus, irmãos. Quando nós verdadeiramente estamos querendo receber de Deus essa graça. Existem muitas irmãs que gostariam de ver seus maridos mudados. Ou talvez os filhos. Mas não existe uma busca. Não existe um preço. Olha, a graça de Deus vai alcançar a sua família quando você pagar o preço. O preço de buscar ao Senhor. A palavra diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. Buscar a Deus na revelação da sua palavra. Uma vida comprometida com o Espírito Santo. É disso que Deus quer, queridos. E o apelo, existe nesse texto aqui, pelo menos uns 3 apelos. Que o povo voltasse para Deus, que o povo tirasse as imundícias. Aprendeste muitas coisas. Nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, alguma coisa que impede-nos de receber o novo coração. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui existe. Nessa tua comunhão com Deus, uma coisa que você precisa aprender: que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Com ninguém. Então, querido, para você amar a Deus, você tem que ser purificado. Sabe o que significa isso? Entre o pecado e a reconciliação, existe uma coisa que Deus mais quer. Para que eu ou qualquer uma pessoa seja realmente lavada e remida pelo sangue de Jesus, Deus apela para uma atitude. Entre o pecado e a reconciliação, entre o pecado e o perdão, existe uma coisa que faz a diferença. Era isso que Deus estava pedindo do povo, para que eles tirassem as imundícias. O Senhor fala a eles, para que eles pudessem ser totalmente purificados. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. Entre o pecado e o perdão existe uma coisa que Deus quer de você. Não adianta você servir a Deus se você não passou por essa experiência. Entre o pecado e o perdão existe algo que Deus quer de você, que se chama arrependimento. A pessoa pensa que tem um novo coração, pensa que está amando a Deus, mas não passou por esse processo de purificação, que é só pelo caminho do arrependimento, que brota atitude livre de amar a Deus, de nos desarmarmos, de nos desprendermos de sentimentos ou qualquer outra atitude que nos levasse a abominar as coisas de Deus. Se você serve a Deus, se o seu lar serve a Deus, você não pode ter nenhuma aliança que possa impedir que Deus te dê um novo coração. O crente não vive de superstição.
O crente não pode ser crente feiticeiro. Uma hora está na igreja, outra hora está acendendo vela. Ou buscando em cartomante, tarô, ou numerologia, ou isso ou aquilo. Ei, crente, serve ao Senhor, teme ao Senhor, é 100% amar a Deus. Com seu coração voltado para Deus, resignado, brotando frutos do Espírito Santo. É isso que Deus quer. É nos desprendermos de atitudes e sentimentos, irmãos, que venham ter relevância ao comprometimento com a glória de Deus. Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão? Como é que eu posso amar a Deus se eu não falo com o meu vizinho, se eu brigo com o meu amigo de trabalho? Como é que eu posso amar a Deus se eu coloco na minha vida o veneno do ódio? Era disso que Deus estava falando para o povo. Eu quero que vocês tenham uma experiência de arrependimento. Tire essas abominações. Porque vocês, quando começarem a viver comigo, vocês terão nojo dessas coisas. Para termos um novo coração, não podemos desenvolver atitudes viciosas ou práticas mecanizadas. Nós precisamos ter atitude verdadeiramente de convertidos ao Senhor. O teu ministério, os teus filhos em abundância, o teu trabalho em abundância, porque você tem um novo coração. Deus quer que as pessoas vejam a glória dele na sua casa. Sabe, esses irmãos estarão entrando pelas águas. O batismo por si só não salva, mas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito que essas pessoas que vão passar pelas águas já experimentaram o dom da graça do Senhor, já se despojaram de todas as ferramentas e dos sentimentos que podiam bloqueá-los de ter essa comunhão com Deus. Essa é uma experiência exteriorizada, mas a experiência mais profunda eles já tiveram com Deus, que é a experiência no coração, no interior. Quando nós pecamos, queridos, nós nos desviamos. Quando encontramos o caminho do arrependimento, nós nos encontramos novamente com Deus. E se você abandonar as leis do Senhor, os juízos do Senhor, qualquer pessoa aqui é fraca para ser carregada pelos entulhos da vida, as correntes que levam as pessoas para a perda, para a ruína. É a palavra de Deus, ora, permaneçam nos meus juízos, na minha lei. Eu tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe o que Deus tem pedido para nós, irmãos, essa manhã? Conversão. Conversão. Às vezes estamos convencidos, não convertidos. Deus quer que você se desarme. Existe alguma área na sua vida? Existe alguma área na sua existência que você não tem entregue ao Senhor? Você não tem colocado nas mãos de Deus? Será que existem fantasmas no passado que ainda lhe perturba a alma? Será que alguma coisa que interfere na sua comunhão, na sua relação com Deus? Deus quer que você seja discípulo. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa: o teu coração ainda é coração de pedra. Você precisa se converter ao Senhor. Só existe um Deus, só existe um Senhor que pode mudar totalmente a nossa vida. Só existe alguém que pode nos conduzir aos céus. Se você está aqui essa manhã, vem acompanhar, você é amigo desses que vão se batizar,
Você é parente dessas pessoas. Mas eu quero te dizer, essa manhã Deus está falando com você. Talvez você tenha visto, mas nunca tenha experimentado a glória de Deus na sua vida. E nessa manhã, eu estou aqui como Ezequiel, dizendo para você, o Senhor quer te dar um coração espiritual, um coração renovado, transformado. Se existe aqui no nosso meio uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, e gostaria nessa manhã de fazer uma reconciliação com Deus, não pelas minhas palavras, mas porque o Espírito Santo tocou em você. Se existe alguma pessoa aqui no nosso meio, gostaria que você levantasse a sua mão. Diz assim, levante a sua mão. Em nome de Jesus, você é liberto para isso. Em nome de Jesus, você pode levantar a sua mão e dizer, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém, irmãos? Há mais alguém? Aleluia. Louvado seja Deus, querido. Você pode ficar de pé, irmão? Vamos. Rogério. Eu conheço o Rogério já há algum tempo. Sua esposa. Eu fico feliz, Rogério, com a sua atitude. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, orar por ele. O alvoroço, festejar, é muito mais forte e maior do que eis que estamos aqui, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela vida do Rogério. Rogério, você é o melhor de Deus. Você é especial para Deus. Deus te chamou. Você tem a unção do Espírito Santo para ter uma vida santa, próspera, rica diante de Deus, na sua cidade, na sua rua. Deus te abençoe, Rogério. Ser especial para o Senhor, para nós. Nós oramos por você, por sua família, pelo seu filho. Oramos pelo seu lar. Que Deus dê a cobertura ao seu lar. Deus abençoe as obras das suas mãos, o seu trabalho. Senhor, acrescente todos os dias a sua unção, a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Beijo. Minha família veio pregar aqui na Igreja Batista Nova Esperança e teve esses dias conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Com certeza estarão mais vezes, porque estarão em trabalho missionários aqui nessa área de Nilópolis. Vamos louvar ao Senhor. Como
sente que tem o chamado do Senhor e deseja fazer aula na casa de Deus, essa é uma excelente... Nós vamos orar, irmãos. Porque aqui nós estamos marcando profundamente a vida dessas pessoas que vão entrar. Eu vou pedir à igreja que fique em estado de oração. Vamos evitar os movimentos. Gostaria que você não saísse do banheiro para beber água. Se você pudesse estar aqui intercedendo por essas pessoas. Há muito movimento da igreja preparada aqui. Nós temos que cessar isso, irmãos. Tá bom? Vamos cessar os movimentos. Para que nada venha a ser impedido, tá? As crianças, os pais, segurem seus filhos ali. Não deixe ficar no corredor não, porque as pessoas vão entrar. Não deixe no corredor. Tá bom? Nós vamos orar ao Senhor, entregando essas vidas que vão entrar nas águas. Nas mãos do Senhor Jesus, irmãos. É uma luta muito grande, espiritualmente. Você não pode imaginar a batalha que essas pessoas tiveram para poderem chegar aqui nesse tanque. E agora vamos começar uma nova jornadeada. Eles vão precisar das nossas orações. Senhor amado, querido Deus, muito obrigado porque tu usaste tantas e tantas vidas aqui para que estes pudessem chegar a esse tanque batismal, Senhor. Muito obrigado pelos professores. Muito obrigado por aqueles que se incumbiram de discipular essas pessoas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas mensagens que entraram em seus corações e o teu Espírito testificou a bênção destas vidas. Pai, hoje, essas pessoas nunca mais serão as mesmas. A partir de hoje, Senhor, elas terão uma unção, elas terão, Senhor Deus, uma marca de Cristo. Por isso, Senhor, eu te rogo, guarda-os. Uma oração em João 17. Guarda-os, Senhor, para que nenhum destes se perca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar a Luciana Penha Moraes e o Jason Davi Pereira. Continua o desejo de ser batizada. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém! Meu irmão Jason, continua o desejo de ser batizado.
Mediante a sua palavra, como profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Eu tenho a Luiz Amaral. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, agradecer a toda a minha família, agradecer meu irmão, que foi ele que me evangelizou. Eu queria agradecer uma pessoa também, que ela veio ao caminho do Senhor. Eu vim ao caminho do Senhor através dela, entendeu? E através do Senhor que me chamou também. Eu queria dizer a ela, queria que ela ficasse de pé, entendeu? É a Adriana. Eu desejo a você que o Senhor possa iluminar sempre você. Deus tem um grande propósito com você. Com certeza, tudo que você quiser, Jesus vai te dar. E assim, a vitória é sua. Com certeza. Irmão Jorge, continua o desejo de ser batizado. Mediante a sua palavra de pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Tudo que sou, tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades, entrego a Ti, Espírito Santo. Faz em mim o meu querer, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades, entrego a Ti, Espírito Santo. Bem, eu queria agradecer à igreja, só da igreja para Santo Glorioso Pai do Senhor. Queria agradecer meus familiares, meus amigos que compareceram. E queria agradecer especialmente a Amanda, que foi usada por Deus para me trazer ao Evangelho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu irmão Sérgio, continua o desejo de ser batizado. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer glória a Deus.
esposa que me mostrou o caminho de Cristo Jesus. E também quero agradecer muito ao meu pastor, que nas horas mais difíceis da minha vida, ele sempre esteve do meu lado. Obrigado, Deus, porque eu acho que hoje começa uma nova vida na minha vida. Muito obrigado por tudo. E obrigado à Igreja do Nazareno. Amém. Meu irmão Oswaldino continua desejando ser batizado. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, como teu pastor, te abençoo e batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? A paz do Senhor, irmão. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus de eu estar aqui na sua casa. E agradecer a 3 pessoas que eu quero que Deus abençoe elas. Que são meus, que na hora mais triste da minha vida me mostraram a casa do Senhor. E são meus 2 filhos e o irmão Humberto. E espero que Deus me renove minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja seu nome. Aleluia. Deus querido. Minha irmã Sônia continua desejando ser batizada. Mediante seu testemunho público de profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Espírito, Espírito. Aleluia! Que desce como fogo, vem como Pentecoste, que enche-me de novo. Aleluia! Espírito, que desce como fogo. Aleluia! 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 Margarida Celeste, Cleonice Leal e Nilva Aveiro. Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, que enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, que enche-me de novo.
Deus sabe o momento certo, né? Então, por honra e glória, hoje eu recebi também, hoje não, na quinta-feira, eu liguei para o meu filho do Rio Grande do Sul. Eu tenho 3 filhos. Uma é a minha companheira, já que é a solteira, vem sempre comigo, né? E os 2 moram na norte. Então, eu falei, Wallace, eu vou me batizar domingo. Ele falou para mim, eu também, mano. Então, é o único, né? Seria o último a se batizar. Todos 3 e eu agora, para completar a família. Aleluia! Aleluia! Eles me apelidaram aqui de irmão sorriso. Irmão sorriso. Eu tô rindo aqui, eu tô rindo lá, eu tô indo em qualquer lugar. Aonde ela está Onde eu sorrindo. estou sorrindo. O negócio né? Eu tenho um Deus maravilhoso, eu vou Oh, aleluia! tenho tudo para ser feliz, né? A irmã Cleonice, continua desejo ser batizada. Muito para ser feliz. Amém. Amém. Aqui, segurando o braço na frente. Minha irmã Cleonice, continua o desejo de ser batizada mediante a sua pública profissão de fé. Eu, como seu pastor, a batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus, segundo meu Jeová do Senhor. Amém. Irmã Margarida, continua o desejo de ser batizada. Mediante seu ato público de profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém?
vida e a todos os meus amigos aqui. Aníbal continua desejando ser batizada. Mediante seu ato público de profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Vou seguir. Eu gostaria que os diáconos pudessem avisar essas pessoas para se arrumarem e vir aqui, porque nós queremos filmar todas elas que se batizaram. Tá, William? Feliz, feliz a casa, em que minha
se batizou, estamos aguardando ela. Enquanto ela chega, vamos deixar os anúncios da semana da nossa igreja. Já foi falado, mas vamos repetir mais uma vez. Sobre escatologia, é estudo sobre as últimas coisas. Você pode estar conosco às 19h30. Quinta-feira, cura e libertação. Deus está operando maravilhas em nossa igreja. E você é o nosso convidado. Este é um anúncio da semana da Casa do Senhor, em Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus com mais uma canção em nome de Jesus, né? Tá tão gostoso, não tá aí? Não tá bom? A missionária aqui na frente contemplava a grande fúria do inimigo. Vamos orar bastante por essas vidas que fizeram a sua profissão de fé nesta manhã. Grande é a fúria do inimigo, mas nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. As palmas vão ao Senhor.
agradecendo a Deus por esse culto abençoado. Mais uma vez, registrando a nossa missionária Bia, com os irmãos da igreja lá de Macaé. Que Deus possa estar nos abençoando mais e mais, irmãos, em Cristo Jesus. Nosso irmão Bira nos manda avisar que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã, culto de oração. Você tem esse tempo disponível, venha orar ao Senhor, que Deus também tem operado maravilhas. Senhor, nós te louvamos pela profissão de fé dos teus servos, Senhor. Cobre eles mais e mais com o teu sangue, envolve a todos com o teu manto sagrado, com a sua armadura, Senhor. Oh, Pai, que daqui venha levantar, meu Pai, pastores, pregadores, dirigentes de oração, professores de escola dominical, Senhor. Desenvolve cada um em cima deles o dom, o ministério na qual tem em cada coração. Pai, leva-nos para os nossos lares. Dá-nos uma tarde, ó Deus, abençoada na tua santa e gloriosa presença. Prepara-nos, ó Deus, para estarmos logo mais te cultuando, te adorando, te louvando, ó Deus. Que é tarde de salvação, é domingo da bênção. E, ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, e que as doces e preciosas consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a sua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diz: amém. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor.